Imagine ser punido justamente por fazer a coisa certa. Você é honesto, fiel, trabalha duro e a recompensa? O fundo de um poço, literalmente. A maioria das pessoas quebraria, a maioria de nós se tornaria amarga, vingativa e cheia de ódio. Mas existe uma história antiga de um jovem chamado José que desafia toda a lógica humana sobre sofrimento e justiça. O que ele descobriu no momento mais sombrio da vida dele é o segredo que pode impedir você de afundar na mágoa hoje. Muita gente conhece a história de José do Egito por causa de filmes ou novelas, mas a gente costuma perder o detalhe mais importante, aquele que muda tudo. A gente foca na túnica colorida ou nos sonhos, mas esquece da dor visceral da traição. Hoje vamos entrar na mente de um homem que tinha todos os motivos do mundo para desistir de Deus e da humanidade, mas escolheu um caminho diferente. Se você sente que a sua vida tem sido injusta com você ou que as coisas estão dando errado sem motivo aparente, o que vamos conversar nos próximos minutos é exatamente a resposta que você estava procurando. Existe um fio invisível costurando sua história, mesmo quando tudo parece um caos absoluto. Vamos começar do início, mas não do jeito bonitinho. Vamos olhar para a realidade crua. José era o filho favorito. Sabe aquele irmão que ganha tudo? Que o pai não esconde que ama mais? Pois é, ele ganhou uma túnica especial, colorida e cara. Aquilo era um alvo nas costas dele, e para piorar ele tinha sonhos de grandeza, onde a família toda se curvava diante dele. E ele, talvez com um pouco de ingenuidade ou até arrogância da juventude, contava esses sonhos para os irmãos que não gostavam dele. Por incrível que pareça, o ambiente naquela casa era tóxico. Não era uma família feliz de comercial de TV. Havia inveja, rancor e silêncios pesados na mesa de jantar. Até que um dia a oportunidade perfeita apareceu. José foi enviado pelo pai para ver como os irmãos estavam no campo. Quando eles o viram chegando ao longe com aquela túnica brilhante, o ódio transbordou. Eles não apenas bateram nele, como jogaram num poço. Tente imaginar a cena. Não é um buraco raso, é uma cisterna provavelmente escura, úmida e sem água. José, o príncipe da casa, agora está na lama, gritando por socorro, ouvindo a voz abafada dos próprios irmãos lá em cima, decidindo se matavam ele ou não. E o que dói mais aqui não é a queda física, é a traição. Eram sangue do sangue dele, pessoas com quem ele cresceu. Quantas vezes a gente não se sente assim? Às vezes não é um poço literal, mas uma demissão injusta armada por um colega que você tanto confiava. É um parceiro que vai embora sem explicação, é um diagnóstico médico que parece que não faz sentido para alguém que se cuida tanto. É a sensação de gritar e ninguém ouvir. Eles decidem não matá-lo, mas fazem algo que na época poderia ser considerado até pior. Eles o vendem como escravo. José é amarrado e arrastado por mercadores ismaelitas e levado para uma terra estranha, o Egito. Ele não falava a língua, não conhecia a cultura e passou de filho amado a mercadoria. Aqui começa o primeiro grande teste de fé de José. É aqui que a maioria de nós falha. Quando a tragédia acontece, a primeira pergunta que fazemos é: por que eu? Onde está Deus? Se Deus fosse bom, meus irmãos não teriam me vendido. A amargura é uma semente que brota muito rápido no solo da injustiça. José tinha o direito legítimo de odiar. Ele tinha o direito de se tornar uma pessoa fria. Mas, curiosamente, a narrativa não mostra José reclamando ou amaldiçoando. Ele chega ao Egito e é comprado por Potifar, um oficial do faraó. Agora, preste atenção nisso. José não se entrega à depressão. Ele decide ser o melhor escravo que Potifar já viu. Isso é totalmente contra-intuitivo. Se fosse com a gente, talvez fizéssemos corpo mole. Afinal, eu não deveria estar aqui, isso é injusto. Mas José prospera. Ele trabalha com excelência. Deus abençoa a casa de Potifar por causa de José. Parece que as coisas vão melhorar, certo? A vida está entrando nos eixos, ele ganha a confiança do chefe e gerencia tudo. Mas aí vem um golpe mais cruel. A esposa de Potifar coloca os olhos nele. Ela o assedia dia após dia. E José, mantendo sua integridade, a sua fidelidade a Deus e ao seu Senhor, recusa. Ele diz não e ele foge literalmente deixando sua capa para trás quando ela tenta agarrá-lo. Ele fez a coisa certa, sendo moral, ético e fiel. E qual foi o prêmio que ele recebeu por agir assim? Ela mente e o acusa de tentar abusar dela. Potifar, furioso, manda José para a prisão. Pausa aqui. Respira fundo e sente o poder disso. Ser punido por fazer o errado é justo, mas ser punido severamente, ser jogado numa masmorra imunda justamente porque você escolheu fazer o certo, isso é o tipo de coisa que quebra a alma de uma pessoa. É aqui que a revolta nasce. É aqui que a gente olha para o céu e diz: sério? Eu tentei ser fiel e é isso que eu ganho? Vale a pena ser honesto? Se você está passando por algo onde você fez tudo certo e a vida te deu tudo errado, se inscreve aqui no canal agora, porque a gente precisa caminhar junto nessas reflexões para fortalecer a nossa mente e nosso espírito. Voltando para aquela cela escura no Egito, José agora está no fundo do poço pela segunda vez. Primeiro pelos irmãos, agora por uma mentira. Anos se passam, não dias, não semanas, se passam anos. A Bíblia resume em poucos versículos, mas a vida real acontece dia após dia. Acordar no chão frio, comer qualquer comida que serviam na prisão e sem perspectiva de saída. Na prisão, José novamente escolhe não se entregar à amargura. Ele ajuda os outros presos e interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro então será solto e restituído ao cargo. José faz um único pedido para ele, um pedido humano e desesperado. Lembra de mim quando você estiver bem lá fora. Fala de mim para o faraó, porque eu fui roubado da minha terra e aqui não fiz nada para estar nesse buraco. O copeiro sai, a vida dele volta ao normal, e o que acontece? Ele esquece de José. Mas 2 anos inteiros se passam. 2 anos esperando uma notícia que não chega. 2 anos pensando:
Será que hoje o copeiro vai falar de mim? O esquecimento é uma das formas mais dolorosas de sofrimento. Imagine sentir que você foi abandonado por Deus e pelos homens. Agora vamos analisar o coração desse homem. Como José não enlouqueceu? Como ele não se tornou um sociopata vingativo? A chave está numa frase que se repete sutilmente na história. O Senhor estava com José, mesmo no poço, mesmo na casa de Potifar, mesmo na prisão. A presença de Deus não o livrou José do sofrimento imediato, mas deu a ele a capacidade de suportar o sofrimento sem perder a identidade dele. José entendeu algo que a gente demora a vida toda para pegar. A nossa circunstância atual não define quem nós somos. Ele era um escravo, mas agia como um homem livre. Ele era um prisioneiro, mas agia como líder. Ele não deixou que a injustiça externa corrompesse o interior dele. Ele guardou o coração. E então, um dia que parecia ser igual a qualquer outro, tudo muda. Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E o copeiro finalmente tem um estalo de memória. Ah, tem um hebreu na prisão que sabe fazer isso. Em questão de horas, José é tirado da masmorra, barbeado, trocam suas roupas e ele é jogado diante do homem mais poderoso da terra. Nesse momento, ele interpreta o sonho de Faraó. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E não só interpreta, ele dá a solução administrativa para salvar o império. Faraó fica tão impressionado que naquele momento José deixa de ser um presidiário esquecido para se tornar o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele recebe um anel, roupas de linho fino e um colar de ouro. Parece um conto de fadas, né? O sofrimento acabou, agora é só glória. Mas a verdadeira prova de fogo de José não foi a prisão. A verdadeira prova foi o poder, porque o poder revela quem realmente nós somos. Anos depois a fome chega, exatamente como previsto. E a fome atinge a terra de Canaã, onde viviam os irmãos traidores de José. Eles descem ao Egito para comprar comida desesperados. E quem é o homem que vende a comida? José. Eles se curvam diante dele com o rosto em terra, exatamente como no sonho que José teve quando era adolescente, lembra? O sonho se cumpriu, mas eles não reconheceram José. Ele agora fala egípcio, veste-se como egípcio, tem a postura de um nobre, mas José os reconhece. Esse é o momento chave da nossa história. É esse o momento em que, se fosse um filme de Hollywood, teria uma música tensa. José tem o poder absoluto. Ele pode estalar os dedos e mandar executar todos eles. Ele pode mandá-los para a mesma prisão onde ele ficou por anos. Ele pode humilhá-los, fazê-los sofrer, pagar na mesma moeda. A vingança está servida numa bandeja de prata. José é duro com eles no começo. Eles o testam e quer ver se mudaram de verdade. Ele cria situações para ver se eles vão trair o irmão mais novo, Benjamim, como o traíram. Mas quando ele vê que os irmãos mostram arrependimento, quando ele vê que o coração deles mudou, José não aguenta. Ele manda todos os servos saírem da sala, e ele chora. A Bíblia diz que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora. Aquele choro não era só de tristeza, era a libertação de décadas de tensão. Ele se revela: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficam aterrorizados. Eles pensam: agora sim estamos mortos. Ele vai se vingar. Mas é aqui que José solta a frase que define toda a teologia do sofrimento. A frase que você precisa tatuar na sua mente hoje. Ele diz: não tenham medo. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar a vida de muita gente. Olha a profundidade disso. José não negou que o que eles fizeram foi mal. Ele não disse: ah, tudo bem, não foi nada. José simplesmente não passa a mão na cabeça deles. Ele sabe que o que foi feito com ele foi errado, foi maldade e foi cruel. Mas ele conseguiu enxergar acima da maldade humana. Ele viu o fio invisível. Ele percebeu que, se ele não tivesse sido vendido, se não tivesse sido preso, ele não estaria ali, na posição de governador, para estocar comida e salvar não só o Egito, mas sua própria família da morte por falta de comida. A dor de José teve um propósito. O sofrimento dele foi o veículo que Deus usou para salvar uma nação. Isso justifica a maldade dos irmãos dele? Não. Mas mostra que Deus é tão soberano, tão poderoso, que ele pega o pior da vida e joga em você. A traição, a mentira, o abandono. E ele recicla isso. Ele usa isso como matéria-prima para construir o seu destino. O dilema de José era confiar ou se revoltar. Se ele tivesse se revoltado na prisão, se tivesse tornado um homem amargo, ele provavelmente teria morrido lá. Ou, se tivesse saído, teria matado os irmãos na primeira oportunidade e a história teria acabado em sangue. Não em redenção. A escolha de José de manter o coração limpo, de continuar fazendo o certo mesmo quando tudo dava errado, foi o que o preparou para o palácio. Deus não poderia colocar um homem amargo no governo do Egito. O processo de dor foi o processo de forjar o caráter dele. E trazendo isso para a nossa vida, talvez você esteja no modo espera agora. Talvez você esteja na fase da injustiça, onde você faz o bem e recebe o mal. É tentador chutar o balde nesse momento. É tentador dizer: cansei de ser bonzinho. Mas a história de José nos convida a ter uma perspectiva mais alta. Ela nos diz: calma, a história ainda não acabou. O capítulo que você está vivendo agora, por mais doloroso e injusto que seja, não é o ponto final. Ele é uma vírgula, ele é uma ponte. Existe um propósito na sua dor que talvez você não consiga ver agora. José não sabia, enquanto estava preso, que aquilo o levaria ao trono. A gente só entende a vida olhando para trás, mas precisamos vivê-la olhando para frente.
Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Qualquer um faz isso. Mas confiar em Deus quando você é acusado injustamente, quando você é esquecido, isso é fé de verdade. Isso é o que constrói gigantes. A lição final de José é sobre perdão. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de não cobrar a dívida. José decidiu não cobrar a dívida dos irmãos porque ele entendeu que Deus já tinha pago a ele com um propósito maior. Quando você entende que Deus está no controle da sua história, você para de ficar obcecado com quem te fez mal, porque você percebe que até mesmo aqueles que tentaram te derrubar, sem querer, acabam te empurrando para o seu destino. Então, se hoje você se sente num poço, olhe para cima. Não deixe a mágoa criar raízes no seu coração, porque a mágoa é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Faça como José. Continue sendo fiel onde você está, com o que você tem agora. Trate bem as pessoas, mesmo na prisão da sua vida. Seja excelente no pouco, porque o fio invisível está sendo costurado. E um dia, lá na frente, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e dizer: foi difícil, doeu, eu chorei, mas Deus transformou o mal em bem. Se essa reflexão falou com você hoje, compartilhe com alguém que também está tentando confiar no meio da dor. E a gente se vê no próximo vídeo.